Como vender 100 mil no mês, mesmo com poucos clientes? O que é o Destravar na Venda de Colchões? O Destravar na Venda de Colchões é um evento 100% online e gratuito, aonde eu te ensino o caminho para você vender 100 mil reais em colchões no mês. Quando que vai acontecer? Será nos dias 17, 19 e 20 de junho, sempre às 20 horas, pelo YouTube. Se você ainda não fez a sua inscrição, é muito fácil de você participar. Vai lá no link da minha bio, faça a sua inscrição, lembrando que é 100% online e 100% gratuito. Então, aproveita, que esse evento será transformador na vida do vendedor de colchão. Será um caminho que eu vou te dar, que eu vou te ensinar para você vender 100 mil no mês em colchões, para ter altas lucratividades e está no caminho para ser um faixa preta na venda de colchões. O que é um faixa preta na venda de colchão, Luciano? Um faixa preta na venda de colchão, ele é um especialista. Ele tem argumentos poderosos, ele tem um script poderoso mental, aonde ele sabe contornar as objeções do cliente, a quebrar as objeções, a tirar as dúvidas do cliente e fazer com que o cliente sinta desejo em comprar o seu colchão. Então, o Destravar na Venda de Colchão será transformador. Eu sou o Luciano Persinotto, o Luciano Persinotto, especialista em vendas de colchões de linha alta. O tema da live de hoje é muito bom. Qual que é o tema, Luciano? Vamos lá. Como vender 100 mil no mês em colchões, mesmo com poucos clientes? Vamos aprofundar aqui, vamos te dar um caminho aqui, algumas estratégias para você vender 100 mil no mês, mesmo com poucos clientes. Porque eu sei que uma das maiores dificuldades para nós vendedores de colchões é clientes. Não adianta nada você ser altamente habilidoso, tecnicamente, e você não ter clientes. Não adianta nada. Então vamos lá. Vamos mostrar aqui como vender 100 mil no mês, mesmo com poucos clientes. Você não fez a sua inscrição? Faça a sua inscrição. O evento Destravar na Venda de Colchões vai acontecer nos dias 17, segunda-feira próxima já. A primeira aula já vai te destravar. Eu vou aprofundar técnicas poderosas que os faixas pretas utilizam e lá eu vou te dar o caminho para você vender 100 mil todo mês. Para ter constância na venda de colchão. A gente precisa de constância. A gente precisa treinar, se capacitar. Para quê, Luciano? Para estar no campo de batalha nesse ramo maravilhoso, esplêndido, que é o ramo da venda de colchões. Mas a gente precisa lucrar mais. E para lucrar mais, a gente precisa aprender mais. Vamos lá, vamos para frente? Você gostaria... Eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. Você gostaria de ter mais clientes? Ah, Luciano, eu gostaria de ter mais clientes. Gostaria mesmo de ter mais clientes? Você gostaria de vender para um cliente que não reclama que o seu colchão está caro? Olha, você gostaria de vender para um cliente que não reclama que o seu colchão está caro? Você gostaria de vender os colchões, mas não só os mais baratos? Vender colchões de ticket alto, vender colchões de alto valor é muito melhor. Você gostaria de fazer o cliente sentir desejo de adquirir o seu colchão? Você gostaria? Eu vou abordar esses assuntos aqui. Eu vou explicar para você esses assuntos aqui importantes, né? Ou seja, você gostaria de ter um cliente e fazer uma demonstração para ele e ele chegar ao ponto de pedir para fechar o colchão com você? Você gostaria?
Gostaria, Luciano, então presta atenção, pega papel e caneta e anota. Anota tudo que eu vou te dizer aqui, porque eu sei que uma das grandes dificuldades do vendedor de colchão, eu sei qual é conseguir bons clientes. É conseguir clientes com potenciais de compra. É uma das grandes dificuldades, mas eu falo o seguinte, não basta só você atrair o cliente ou qualquer cliente. Não, também não basta. Ah, Luciano, atrair qualquer cliente? Não. Você precisa atrair o cliente certo. Bom, como assim cliente certo? Ué, você precisa atrair o cliente certo para você poder crescer, para você subir de nível. O cliente da qualidade. No meu ponto de vista, só existem dois tipos de cliente, o do preço e o da qualidade. A maioria hoje está vendendo muito por cliente do preço. E a minha proposta aqui é ensinar você a buscar o cliente certo que paga mais pelo seu colchão. É um cliente que ele não sabe que precisa trocar o colchão. E se ele encontrar um especialista, um faixa preta na frente, que saiba gerar valor, que saiba mostrar para ele, encantar esse cliente a modo dele sentir desejo, é isso que o cliente precisa também. Agora, porque muita gente fala assim, se eu tivesse mais clientes eu vendia muito mais. Não é só quantidade que faz a gente vender mais, é qualidade. Qualidade no atendimento, qualidade na sua demonstração, qualidade. Por quê, Luciano? Porque você precisa focar no cliente da área mais lucrativa de hoje. Eu vou falar daqui a pouco qual é a área mais lucrativa na venda de colchão. Eu vou falar daqui a pouquinho. Eu lembrei de uma história, pessoal, de um menino, e ele tinha uma ponte numa cidade dele que ele morava, tinha uma ponte, ele morava pertinho da ponte. Pertinho da ponte, tinha uma ponte lá, e sempre quando chovia muito, tinha uma barragem. Tinha uma barragem próxima àquela ponte, e quando chovia, esse menino, ele falava o seguinte para as pessoas que estavam passando ali perto da ponte. Escutei um barulho. Escutei um barulho aí, eu acho que vai trincar essa ponte. Eu escutei um barulho na madrugada, eu estava dormindo. E como eu moro aqui perto da ponte, as pessoas iam passando ali perto da casa dele para passar pela ponte. E ele abordava as pessoas e as pessoas davam atenção para ele. Você escutou um barulho? Sim. Eu escutei um barulho, essa ponte tá para romper. Tá para romper, eu escutei trincar de noite. E as pessoas davam atenção para ele. Aí beleza, e essa ponte vai explodir, essa ponte vai sair. E nada acontecia. Passou outro tempo, esse menino de novo falava para as pessoas que passavam ali. Escutei um barulho de novo alto na madrugada. Essa ponte ela vai estourar, essa ponte ela vai romper. E nada acontecia. E as pessoas, beleza. Na terceira vez, ele estava dormindo e ele escutou de verdade. Ele escutou de verdade o barulho. Ele escutou de verdade o barulho de trincar a ponte. E ele foi falar para as pessoas, essa ponte vai trincar. As pessoas não davam mais bola para ele. Por quê, Luciano? Porque ele já tinha mentido 2 vezes. Quando ele foi falar a verdade, as pessoas não acreditaram e realmente aconteceu. A ponte trincou e a ponte caiu. O que esse menino fazia? Ele contava uma história para chamar a atenção das pessoas. Ele viu que na primeira vez deu certo e ele queria a atenção das pessoas. Só que ele estava mentindo, não estava dando certo. Para a gente construir uma apresentação, a gente precisa ser verdadeiro. E eu reparei numa coisa. Por que você está dizendo essa história, Luciano?
Porque as pessoas, os clientes, eles estão cansados de serem abordados com as mesmas histórias, com as mesmas demonstrações, com as mesmas técnicas do passado. O cliente ele já está cansado de tanta abordagem que prometem demais que o colchão é milagroso, que o colchão é isso, que o colchão é aquilo, e nada acontece. As pessoas já estão cansadas, porque uma coisa é certa, quanto maior for a sua promessa, mais desconfiado o cliente fica. Ah, esse colchão aqui, ele é milagroso, é maravilhoso, esse colchão cura, esse colchão... Quanto mais alta for a sua promessa, mais desconfiados clientes ficam. Por quê, Luciano? Porque o cliente está cansado de ser abordado como era abordado antigamente. Ele está cansado. Você sabe que para construir um prédio, eu sempre digo que para construir um prédio, para construir uma casa, não é uma coisa só. Para você construir uma casa, para você construir um prédio, tem a elétrica, tem que ter um bom eletricista, tem que ter a hidráulica, muito bem feito, tem que fazer uma fundação, uma boa base para a casa não cair. Ou seja, você quer dizer o quê? Eu falo que não existe bala de prata na venda de colchão. Não existe técnica milagrosa. Não existe colchão milagroso. Não existe bala de prata na venda de colchão. O que existe, Luciano? Existe uma boa demonstração, existe uma boa abordagem, existe um bom diagnóstico na venda de colchão, existe você saber fazer as perguntas de ouro, fazer as perguntas que despertem desejo pelo seu colchão, existe um fechamento faixa preta que contorna, que quebra as objeções do cliente, que tira a dúvida dele, que faça uma apresentação encantadora, que desperte desejo em um cliente comprar o seu colchão. Porque as pessoas estão cansadas de serem abordadas das mesmas maneiras. No Destravar na venda de colchão, no evento que vai acontecer dia 17, 19 e 20 de junho, semana que vem, lá eu vou me aprofundar. Eu vou te dar o caminho para você vender 100 mil reais todo mês. Eu vou te dar um caminho onde os faixas pretas andam e nadam de braçadas, aonde eles conquistam clientes potenciais e não falta cliente por faixa preta. Por isso é importante você anotar. Lá eu vou te dar o caminho para você. Lá eu vou te mostrar como que é a elétrica, como que é a hidráulica, no sentido figurado. Como que é um diagnóstico, como que é feito, como que o faixa preta, o caminho que ele trilha. Uma receita. Se você tiver uma receita de um bom bolo, de uma boa comida, e você seguir rigorosamente aquela receita, é mais fácil de você fazer aquela boa comida. Então lá nós vamos estudar os micromovimentos dos faixas pretas. Para quê, Luciano? Para você conquistar sua independência financeira nesse ramo, nesse mercado de colchões que só cresce, nesse ramo esplêndido e maravilhoso, onde você pode ganhar 10 mil por mês, 20 mil por mês, 30 mil por mês, 40 mil por mês, por que não? Tem faixa preta que ganha todas essas faixas etárias. Mas para isso a gente tem que estar preparado. Para isso não basta só atrair o cliente. Para isso você precisa conquistar esse cliente. Então lá no Destravar vou aprofundar. Mas vamos lá. Você sabe qual é o maior problema do mercado da venda de colchões hoje? Um dos maiores problemas? A maioria dos vendedores de colchões, eles vendem pouco porque a maioria vende só os colchões mais baratos. A maioria vende os colchões mais baratos porque eles focam no cliente do preço.
Clientes que estão motivados só pelo preço. Aquele cliente que já pesquisou a internet, que já sabe a densidade 33, eu quero densidade 33, meu colchão é um colchão padrão, o meu é o queen, o meu king size, enfim. Ele já sabe. Ele é um pesquisador, então ele já sabe o colchão que ele quer o bom e barato. Só que o bom e barato não te dá lucro. O bom e barato não te dá lucro. Porque eu sempre digo o seguinte, também o cliente, você não vai ver algum cliente acordar de manhã e falar assim, hoje eu acordei, eu quero comprar um colchão de 5 mil. Não, hoje eu acordei, eu quero comprar um colchão de 10 mil reais. O cliente não acorda querendo comprar um colchão de 10 mil reais. Agora, é você que vai fazer, gerar valor e mostrar para o cliente o móvel mais importante da casa dele. Que o colchão não serve só para dormir, que o colchão é considerado pela medicina um artigo de saúde, está envolvido com saúde. Então a gente precisa estar o quê? Ser visto como o quê? Como um vendedor ou como um especialista? A gente precisa ser visto, pessoal, como um especialista na venda de colchão. Como um especialista, como um solucionador de problemas. É assim que a gente precisa ser visto, porque o cliente não compra colchão. O cliente compra resultado. O cliente compra solução. Para isso, ele tem que ver um especialista. Agora, uma coisa é certa também. Tem muito cliente que eu chamo de NSP. Qual é o NSP, Luciano? Cliente que não sabe que precisa trocar um colchão. Tem muito cliente que não sabe que colchão tem prazo de validade. Tem muito cliente que não sabe que colchão tem ácaro, tem bactéria, tem fungo. Tem muito cliente que não sabe que 10% do peso de um colchão, depois de 2 anos, é de ácaros, é de pó, é de bactérias, é de fungos, é de micro-organismos. O cliente não sabe disso. Já que ele não sabe disso, nós, como especialista, temos a responsabilidade de informar isso para ele, de dar informação de valor, informação relevante, porque o cliente não sabe disso. Aí sim ele te dá interesse, aí sim ele te dá a atenção dele, aí sim você consegue tirar ele do nível bom e barato para um colchão que vai dar resultado na vida dele, na saúde dele, no sono dele, na coluna dele. Essa é a diferença. Mas a gente precisa mostrar para ele a diferença, dar argumentos emocionais. A gente tem que falar com a emoção do cliente. Luciano, tudo bem? Qual é a área mais lucrativa na venda de colchão? Vamos lá. Qual que é a área mais lucrativa? Eu vou te falar. A área mais lucrativa na venda de colchão é a área da transformação. O que é a transformação, Luciano? Transformar a vida do cliente. Como que será a vida do cliente antes e depois do seu colchão? Como será a saúde do seu cliente? O sono dele antes e depois? Porque o cliente compra transformação. O cliente compra transformação. Você sabe que eu reparei que lá atrás, quando não tinha nem internet, eu estudava, comprava revista Saúde na banca de jornal em 2001. Revista Saúde na banca de jornal, saía a cada 15 dias. A matéria sobre enxaqueca, matéria sobre pressão alta, matéria sobre hérnia de disco. Eu comprava, eu lia, eu estudava. E aí eu comecei a me posicionar, não como um vendedor de colchão, e sim como um especialista
do corpo humano. Porque quem dorme no colchão é um corpo humano. A gente precisa também conhecer um pouquinho o corpo humano. E eu comecei a me posicionar com saúde, entendendo o que era uma hernia de disco, entendendo o que era um bico de papagaio, entendendo o que era uma lordose, uma cifose, entendendo o que era uma diabetes, uma pressão alta, entendendo a dor do cliente, o que ele sentia, o que ele passava quando ele tinha essas patologias. E eu descobri que eu conseguia a atenção do cliente, que é o ativo mais valioso da venda. Atenção do cliente. Sem atenção não dá. Sem atenção não dá para vender. Claro que no Destravar na Venda de Colchão, no dia 17 de junho, na primeira aula, eu vou aprofundar mais nesses temas. Eu vou mostrar muito mais forte esses temas lucrativos da área de colchão. Eu vou me aprofundar muito mais lá. Agora, a gente precisa estar atualizado. A gente precisa entender os micromovimentos na face do cliente. Quando você fala certas palavras que são argumentos emocionais, você faz com que um disjuntor aqui, no sistema límbico é acionado e o cliente te dá atenção, os olhos dele ficam arregalados, brilham para ouvir você falar da solução do problema dele. É da solução do problema dele que ele quer ouvir falar. O foco, pessoal, não está no colchão. O foco está na dor do cliente. Quem quer vender colchão não vende. Ô Luciano, como assim? Calma. O foco não tem que estar no produto, o foco não tem que estar no colchão, o foco tem que estar na dor do cliente. No que, Luciano? O foco tem que estar na dor do cliente. O que ele passa na vida dele? Quais são os problemas que a vida cotidiana dele passa? Eu me aprofundei nisso, eu fiz um bom diagnóstico na minha demonstração, eu coloquei um vocabulário poderoso na minha demonstração. Não, talvez não. A área mais lucrativa da venda de colchão, a área da saúde. A área da saúde. Ah, Luciano, mas qual é a diferença entre vender uma solução e uma transformação? Muita gente me pergunta isso. Qual é a diferença, Luciano, de vender uma solução e uma transformação? Qual é? Nós precisamos, na verdade, nós precisamos atrair, transformar o cliente do preço para o cliente NSP, que não sabe que precisa trocar um colchão, que não sabe do ácaro, que não sabe do fungo, que não sabe que a coluna é uma obra de engenharia criada por Deus. E quando ela deita num colchão, com desvio no colchão, a coluna dele também fica com desvios na coluna. Ou seja, ele precisa estar com um especialista na frente para mostrar isso para ele, que o colchão tem prazo de validade. Para falar com eloquência, com firmeza, com confiança, com segurança. É assim que ele tem que encontrar. Aí eu consigo transformar esse cliente do bom e barato por um cliente NSP, um cliente que quer a solução, um cliente que quer dormir melhor, que quer acordar melhor, que foi gerado valor para ele, que não é um colchão que serve só para dormir. Porque a maioria dos vendedores, eles focam, o colchão ele é bom para o sono, mas não é bom só para o sono. O colchão não é bom só para o sono, o colchão é um investimento. Não sou eu que estou dizendo, os médicos dizem que o colchão foi considerado pela medicina um artigo de saúde. Mas a apresentação ela tem que ser encantadora. Ela tem que ter um começo, tem que ter um meio, tem que ter um fim, tem que ter etapas. No Destravar na Venda de Colchões eu vou aprofundar essas etapas, eu vou aprofundar mais. Lá nós vamos ter 3 dias, 3 aulas poderosas para você se transformar nesse mercado esplêndido de colchão. E nós temos que vender, não colchão, vender a solução. E as pesquisas mostram que o brasileiro sofre muito
com problemas de saúde, coluna. Quer ver algumas matérias que saiu, que eu gosto de mostrar? Porque falar até papagaio fala. Mas vamos mostrar. Vou pegar aqui uma matéria, peraí. Compartilhar com vocês aqui. Aqui, ó. Olha aí essa matéria. 64% dos brasileiros estão mais preocupados com a saúde. Olha outra. Saúde é a maior preocupação do brasileiro. E o colchão está relacionado com saúde. Tem mais. Olha aqui. Aqui cortou um pouquinho, mas está dizendo o seguinte. 100 milhões de brasileiros dormem em colchões inadequados. Olha o tamanho do público nosso, pessoal. 100 milhões de brasileiros dormem em colchões inadequados. A Organização Mundial da Saúde alerta que 80% da população já teve ou terá dor na coluna. Insônia atinge 73 milhões de brasileiros e tem tudo a ver com colchão. A coluna vertebral tem tudo a ver com colchão. Olha as matérias ajudando a gente. Essas pesquisas mostrando que o tamanho do nosso público é muito grande. Luciano, e por que o mercado da saúde ajuda a vender mais colchões? Poxa, por quê? Hoje as pessoas elas não veem mais um colchão como um gasto. As pessoas hoje elas veem um colchão como um investimento. O investimento na coluna vertebral dela, é um investimento no sono, é um investimento no corpo humano. Afinal de contas, o melhor remédio do mundo, segundo os médicos, é um sono. Se a coluna estiver desalinhada e o colchão estiver torto, a coluna do cliente pegou o formato do colchão dele. Agora, se o especialista está preparado, qualificado, validado, passar com confiança informações poderosas e relevantes, aí sim o cliente te dá atenção, te dá o ouvido dele, e ele começa a prestar atenção em você e você começa a gerar valor, e aí você começa a vender colchão, não só bom e barato, vender colchão de ticket alto, que te dá mais lucro, que você põe mais dinheiro no seu bolso. Mas para isso, a gente precisa preparar o palco. A gente precisa preparar o palco antes de entrar em cena. Precisa preparar o palco. Vocês lembram que o Steve Jobs, quando ele ia fazer a apresentação do iPhone, ele não falava que, ó, esse produto é maravilhoso, não. Ele falava, esse produto vai transformar a vida das pessoas. Era diferente. Vai transformar a vida das pessoas. Por quê, Luciano? Porque o Steve Jobs, ele não entendia só de funcionalidade do aparelho. Ele entendia o comportamento humano. Ele entendia o comportamento humano. Ele entendia que transformar a vida das pessoas era muito melhor. Então ele preparava o palco das pessoas. Antes, é a mesma coisa que você, por exemplo, você gosta de comer marmita, por exemplo, você faz uma marmita, dá para comer uma marmita fria? Não, Luciano, marmita fria não dá. Tem que aquecer a marmita para a gente comer. Você quer dizer o quê, Luciano? Que a gente precisa aquecer o cliente, esquentar o cliente. Como, Luciano? Com argumentos emocionais, não com argumentos técnicos. O cliente, argumento técnico não esquenta ele, não seduz ele, não deixa ele com vontade, não deixa o brilho no olho. Agora, o argumento emocional certo. Ah, Luciano, o que é o argumento emocional certo? Eu vou aprofundar no Destravar na Venda de Colchões. Dia 17 de junho, a primeira aula será esplêndida, será fantástica. Lá eu consigo detalhar para te dar o caminho para você vender 100 mil no mês. Você precisa saber aumentar a dor desse cliente. Eu chamo de passar sal na ferida. Sabe, passar sal na ferida, Luciano, o que é isso? São técnicas poderosas que o faixa preta utiliza.
São técnicas poderosas. O faixa preta utiliza e ele tá preparado. Argumento emocional, palavras emocionais. Quer uma palavra emocional? Quer uma? Utilize mais a palavra eliminar. É um tipo de argumento emocional. Esse colchão vai eliminar as dores da sua coluna. Vai eliminar a sensação de cansaço que o senhor tem. Vai eliminar esse peso nas suas pernas. Agora, é claro que a voz, a nossa voz, ela tem 3V. Volume, velocidade e vocabulário. O que você fala para um motiva, o que você fala para outro desmotiva. Então você precisa saber o argumento emocional na íntegra, certo, poderoso, para tocar no coração da venda. Claro que uma live dessa não temos tempo para aprofundar. Por isso que a importância desse evento, o Destravar na Venda de Colchões, eu vou aprofundar. Eu vou estar ali aprofundando técnicas. Eu vou estar ali aprofundando argumentos emocionais, dando o caminho para você trilhar, para você vender 100 mil no mês em colchões. Bom, nós precisamos fazer a diferença, pessoal. Nós precisamos ser diferente do mercado. Nós não podemos ser iguais. Nós temos ainda quase 6 meses ainda para o final do ano, mas a gente precisa ser diferente. A gente quando usa esses argumentos emocionais que os faixas pretas utilizam, a sua apresentação, ela fica mais competente, confiável e amigável. E o cliente gosta. Por quê, Luciano? Porque confiança você conquista, você não perde. Ó, confia em mim, seu João, pode confiar em mim, viu, seu João? Confia em mim que eu sou verdadeiro. Não, confiança se conquista, não se pede. E a gente precisa conquistar essa confiança do cliente. Precisamos ser competente, confiável e amigável para o nosso cliente. Como, Luciano? Porque existem palavras comprovadas pela neurociência que, quando faladas no tom certo, no vocabulário certo, ela atinge o sistema límbico da venda. O que é o sistema límbico, Luciano? É aqui no cérebro um sistema que, quando você aciona esse sistema, um mecanismo no cérebro faz com que o cliente te dê mais atenção e faça ele agir na hora. A gente chama de SD. O SD na venda de colchão, o que é um SD? É um estímulo direcionado. Você vai igual o atirador de elite. Atirador de elite, o sniper, ele não dá lá o tiro certo, pela velocidade, pelo tempo, ele calcula o vento, ele calcula tudo. Por quê? Porque ele é um especialista, ele é um sniper. Pode estar a 2 quilômetros de distância, ele acerta o alvo. Porque ele foi treinado para aquilo. Ele foi treinado para aquilo. Ah, Luciano, mas eu não entendo de saúde. Eu não entendo de saúde, eu não sou médico. Como que eu vou falar de saúde para o cliente? Claro, eu também não sou médico. Eu também não sou médico e nem pode se passar por médico, em hipótese alguma. Mas a gente está aqui falando do básico. A gente precisa falar do básico bem feito. Precisamos falar do básico bem feito. Por quê, Luciano? Porque isso vai despertar o senso de urgência do cliente trocar o colchão na hora. Para você fechar mais venda na hora. Para você quebrar objeções de vou pensar, vou falar com meu filho. É para isso que a gente precisa, de uma forma transparente, de uma forma elegante, falar o básico bem feito da área da saúde. É isso que a gente tem que fazer. Mas bem feito, um básico bem feito. Quando eu vi que eu começava a falar de saúde para os meus clientes, eu vi que eu ajudava muito eles. Ajudava os clientes e ajudava também os vendedores de colchões, colegas meus.
Os meus colegas me perguntavam, eu chegava nas minhas reuniões, meus treinamentos, antigamente com 2, 3 pedidos, eu comecei a chegar com 10 pedidos, 12 pedidos. Ô, Luciano, o que você está fazendo? Eu comecei a ver que eu ajudava muitos vendedores, aí eles começaram a fazer isso, começaram a dar argumentos de saúde e começaram a chegar com mais vendas, com mais vendas, com mais vendas e com mais vendas. Ou seja, a gente precisa ser diferente. As pesquisas de saúde, elas mostram pra gente. Mostra o quê, Luciano? Mostra que quando você fala de saúde linkado com o colchão, no tom certo, no volume da voz certo, no vocabulário certo, o cliente te dá a atenção dele. Se ele te der a atenção dele, aí você vai ter o quê? O ativo mais valioso da venda. A gente precisa fazer uma demonstração padrão. Lembra da Globo? O padrão Globo de jornalismo. O padrão Globo, de tudo da Globo era o padrão. Por quê? Muito bem feito. Precisamos estar nesse mercado com o padrão Globo, com o padrão do colchão, na ponta aqui da língua. Aquele cérebro script poderoso, mental. Mas a gente precisa ter coragem para ser diferente. A gente não pode ser resistente às mudanças, porque as mudanças elas vêm de tempos em tempos. Os comportamentos humanos mudam. E se nós formos resistentes às mudanças, a gente vai ficar para trás. E a gente foi feito nessa vida para subir de nível, para evoluir, para ganhar bem. A gente merece, você merece ganhar bem, mas precisa ter coragem para ser diferente. Por isso que esse evento será transformador na sua vida. É 100% online, é 100% gratuito, serão 3 aulas, dia 17, 19 e 20 de junho, semana que vem. Lá eu vou te dar o caminho, a receita, o GPS atualizado da venda de colchão. Para quê, Luciano? Para você vender 100 mil por mês em colchão. Para você atingir esse número poderoso, esse número maravilhoso. E a gente usa muito, o Faixa Preta utiliza muito uma ferramenta chamada SD para o fechamento. O SD, como eu disse, é um estímulo direcionado. Ele dá um estímulo direcionado, como um atirador de sniper, como um atirador de elite. O que é um SD, Luciano? Um SD é um mecanismo que tem no cérebro, que quando você fala certas palavras, você faz com que esse mecanismo ele te dê a atenção do cliente e faça o cliente agir na hora. Ou seja, fechar na hora a venda. Tirar o cliente de cima do muro. Sabe aquele cliente indeciso? Ah, eu gostei, mas eu vou pensar. Ah, eu gostei, mas vou falar com meu filho. Ah, eu gostei, mas eu achei um pouquinho alto o preço. Quando você dá um SD, um estímulo direcionado na venda de colchão, um argumento emocional certo, você liga o disjuntor dele aqui no sistema límbico, faz ele te dar atenção e agir na hora. Ou seja, o senso de urgência será ligado. Para quê, Luciano? Para ele fechar a venda na hora. Para você fechar a venda na hora. Você vai começar a fechar mais venda na hora. Você vai começar a fechar mais venda. Por quê? Porque você vai falar com o estímulo certo. Palavras emocionais. Argumentos emocionais que apertam um botãozinho aqui que faz o cliente sentir desejo de comprar o seu colchão. Agora, Luciano, como vender mais colchões mesmo com poucos clientes? Muita gente pergunta, Luciano, como vender mais colchões mesmo com poucos clientes? Eu não tenho muito cliente, Luciano. Vamos lá. Você sabe que uma das melhores, aliás, a melhor maneira de você vender mais, mesmo com pouco cliente, é vendendo colchão de linha alta. É vendendo colchão de ticket alto. O que é um colchão de linha alta?
Eu denominei um colchão de linha alta de R$ 10.000 para cima. Esse é um colchão de linha alta no meu ponto de vista. São colchões que vão te dar mais lucro. Ah, Luciano, mas é mais caro. Mas é mais confortável. Ah, Luciano, mas o cliente vai falar que é caro. Mas ele vai levar muito mais benefício, mais conforto, mais qualidade para a vida dele, onde ele passa um terço da vida em cima daquele móvel mais importante. Se você vende um colchão de 10 mil, se você precisar, por exemplo, vender 30 colchões para fazer 100 mil, com 10 colchões ou menos, você vende 100 mil. Olha como você encurta o tempo. Se você vendia 30 colchões e vendia 100 mil, com 10 ou menos, você vende 100 mil. Você ganha tempo, você encurta o caminho, você lucra mais, você põe mais dinheiro no seu bolso, você troca de carro, você viaja o final do ano. Por quê, Luciano? Você está ganhando tempo. Ao invés de você vender um colchão de 3, você pode vender um colchão de 10. Ah, mas é difícil? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês, ó. Vendas aqui do Reginaldo, quer ver, ó? Olha aqui, ó. Vamos lá, vamos mostrar essa casa aqui, ó. Olha essa casa aí. Olha esse senhorzinho simples, o Reginaldo tá aqui de jaleco branco, é um faixa preta o Reginaldo. Reginaldo antigamente só vendia, o máximo que ele vendia era colchão de 7 mil, máximo. Olha essa casa, olha a parede da casa. Olha a parede do fundo dessa casa aqui. Não está nem rebocada direito. Olha por quanto ele vendeu esse colchão aqui, ó. Quer ver? R$ 15.999 à vista. Ah, Luciano, como que ele fez isso? Faixa preta tem o caminho. Ele sabe fazer um bom diagnóstico. Ele sabe dar o argumento emocional certo. Ele sabe fazer um fechamento faixa preta. Ele sabe. Ele tem o Waze atualizado da venda de colchão. Uma venda de 15.990. Vamos ver mais? Vamos ver aqui, ó. Peraí. Vamos ver aqui, ó. Olha essas outras casas aí, ó. Não são casas simples. Não são casas de rico, são casas simples. Olha o que ele vendeu nessas casas simples. R$ 11.500. Imagina quanta confiança ele passou, quanta credibilidade, quanta atenção do cliente ele teve. Por quê, Luciano? Porque ele tem o script poderoso mental, porque ele tem a receita, porque ele tem o GPS, porque ele sabe fazer perguntas de ouro, perguntas que despertam interesse real, desejo no cliente. Ele sabe fazer um fechamento faixa preta poderoso. Ele sabe fazer o cliente disparar no cérebro dele dopamina, motivação para o cliente fechar a venda na hora. Ele sabe. Quer mais? Vamos lá, vou mostrar aqui para vocês, ó. Que falar até papagaio fala. Olha aqui essa outra venda, R$ 8.500. Um belo colchão. Outra. Olha essa daqui, ó. R$ 14.200. Venda de R$ 14.000. Olha só, pessoal. É mais, Luciano, ó. Olha aqui, ó. Olha quanto que ele vendeu para vocês terem uma ideia. Fechamento dele, ó. 8 colchões o Reginaldo vendeu. E ele fez 105.848. Com 8 vendas. Se você precisava vender 30 para fazer 100 mil, olha ele com 8 vendeu 105 mil. O que você vai ganhar? Você vai ganhar tempo, você vai ter mais lucro. 105 mil, mas não é só um mês não, viu? É constância, que a gente precisa ter constância na venda. Aí vai chegar uma hora que vai começar a sobrar dinheiro para você. Você vai pagar as dívidas, as contas em dia, os boletos em dia, conquistar um convênio médico, pagar um convênio médico para a família. É disso que eu estou falando, de levar um conforto melhor para a sua família. Você merece. Você entende que a gente está num ramo esplêndido que com menos esforço você vende mais? É, com menos esforço você lucra mais. Esse é o caminho do faixa preta. Com menos esforço você vende mais, você lucra mais. Se você tiver que vender 30 colchões para fazer 100 mil,
com 10 ou menos você faz 100 mil. Ou seja, vamos para cima, vamos com tudo. Vamos para frente, vamos ser diferente nesse mercado. Vamos ser diferente, vamos ter estado de presença. Vamos fazer a nossa parte. Vamos olhar no olho do cliente. Quando você tem um script poderoso, quando você sabe fazer as perguntas de ouro, você olha no olho do cliente. O olho brilha. Por quê, Luciano? Porque aí você vai ter estado de presença. Você vai ser confiável, amigável. É isso que eu estou dizendo aqui. A gente precisa ter hoje, pessoal, clareza na comunicação. A gente precisa ser mais claro na comunicação. Muitas pessoas, muitos vendedores de colchão, eles erram porque às vezes falam coisas irrelevantes, desnecessárias. Mas calma, eu também já fui assim. Nós estamos aqui para ajustar a rota. Nós estamos aqui para corrigir a rota. Eu já também falei coisas irrelevantes. Eu já também falava demais para o cliente. Mas eu ajustei a minha rota. A gente precisa ajustar a rota. Vamos ajustar a nossa rota. Ter mais clareza de comunicação, mais capacidade na nossa comunicação. Por quê, Luciano? Porque a comunicação, ela tem que ser poderosa, tem que ser confiável. Se você começar a falar demais, você perde o time da venda. E principalmente se falar coisas irrelevantes. Eu falo que quanto mais você estica o chiclete, menos interesse as pessoas têm em te dar atenção. Então tem que ter o começo, o meio e o fim. Sabe aquelas pessoas prolixas? Elas enrolam, elas são redundantes. Você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não, vamos ajustar essa rota. Vamos ter uma comunicação clara, assertiva, que atinja o coração da venda. É assim que a gente vai fazer no Destravar na venda de colchões. Lá eu vou me aprofundar e eu vou te dar o caminho para você vender 100 mil no mês. O poder da comunicação na venda de colchões. A gente tem que ter a confiança no falar, que as pessoas elas têm que sentir a nossa confiança. E confiança ela tem que exalar. A pessoa tem que sentir confiança em você. E quando você fala com relevância, com informação valiosa, estudada, com palavras estudadas, com palavras que encantam, com palavras que vão atingir realmente o sistema límbico, que é o que faz o cliente comprar, que é o que faz o cliente te dar atenção, aí é outro nível de jogo. Aí vou te mostrar para você no Destravar o jogo de trás do jogo. Você vai ver o jogo de trás do jogo. Você vai passar tanta segurança para o cliente que ele vai falar, qual que você me indica? Sim, qual que você me indica? Sabe um dos grandes erros dos vendedores de colchões, e eu já cometi muito esse erro lá atrás, de vender só os colchões bom e barato. Só. Por que, Luciano? Você só vendia os colchões bom e barato? Porque eu começava pelos mais baratos. Eu não começava pelo que tinha que começar, eu errava. Eu não tinha, as etapas eram puladas. E não pode pular etapa. É igual a receita de um brigadeiro, por exemplo. Se você colocar a manteiga antes do chocolate, vai dar ruim. Tem hora certa de colocar o chocolate. Tem hora certa de colocar a manteiga. Tem hora certa de você preparar o cliente para comunicar o preço. Tem hora certa, tem jeito certo, tem forma certa de falar o preço, tem forma certa, tem jeito certo de dar opções, quantas opções para o cliente poder decidir a compra na hora. Tudo isso eu aprendi nesses 20 anos de experiências, no campo de batalha, tomando muito não. Eu aprendi.
e eu vou compartilhar com vocês. O Destravar, ele vai ensinar você a vender 100 mil no mês em colchões. O evento será transformador. Coloca na agenda do teu celular para despertar. Será às 20 horas. A primeira aula é dia 17 de junho. Anota na sua agenda. Se você já fez a inscrição, parabéns. Se você não fez ainda, faça hoje. Se você digitar a palavra evento, aqui vai um link para você e você já faça a sua inscrição hoje. Quem já fez, parabéns. Parabéns por vocês estarem aqui. Parabéns por vocês quererem aprender mais. É assim que faz a diferença dos meninos e dos homens. Amanhã eu tenho uma outra live de aquecimento. Eu só estou aquecendo vocês para quando vocês chegarem no Destravar, vocês vão entender os vocabulários, vocês vão entender muito mais fácil e vão se destravar na venda de colchão de uma vez por todas. Para esse ano ainda, esses últimos 5 meses e meio que a gente tem pela frente, dá uma virada de chave. Eu vou te dar a chave mestra. O que é a chave mestra, Luciano? Chave mestra é uma chave que abre qualquer porta. O que é a porta? É o coração do cliente. A gente precisa entrar no coração do cliente. A gente precisa estar lá dentro do coração da venda. Chega de ser igual a manada. Chega de ser visto como um vendedor. A gente precisa ser visto como especialista, como pessoas renomadas, pessoas que ganham bem, vendedores de colchão que ganham bem. Dia 17, 19 e 20 de junho será transformador. Quem já fez a inscrição, escreve aqui para mim. Já fiz a inscrição, Luciano. E quem não fez, vou fazer. Só para a gente ver como é que tá, se o pessoal já está alinhado, se está fazendo a inscrição. Quem já fez, escreve aqui, ó. Já fiz a inscrição. E quem não fez, vou fazer a inscrição. Vamos lá. Ó, o Leandro disse que já fez. Kaká, eu. Gilvan, já fiz a inscrição. Gabriel, vou fazer hoje. Rafael, tô dentro. Regina, já fiz. Boa. Reginaldo Oliveira, vou afiar o machado. Saúde bem, eu já fiz. Túlio, já fiz. Vou fazer. Fiz. Boa, pessoal. Vamos para cima, vamos para frente, vamos com tudo. Desejo para você uma ótima noite. Desejo para você que se arrebenta de vender essa semana. Vamos para cima, vamos com tudo. Amanhã, às 20 horas, eu tenho outra live de aquecimento que eu vou explorar temas importantes. Surpresa, amanhã é sobre fechamento. Sobre fechamento. Chama a tua equipe, chama os teus colegas que amanhã eu vou abordar sobre fechamento. Na live de aquecimento, na terceira live de aquecimento, às 20 horas. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até amanhã, às 20 horas.